A marca do Lula econômica foi a questão de tirar milhares de brasileiros da miséria. Agora, o Bolsonaro não tem essa marca econômica. O que ele tem é uma marca moral, que são essas pautas de família, de religião. Olhando mais sociologicamente, a base econômica ela é sempre determinante para outros aspectos, né? Então, e os bolsonaristas ficam para trás nesse aspecto, né? Em países onde os partidos são mais estruturados, os partidos servem de uma espécie de escola de formação de quadros. Então, quando os políticos se apresentam na arena eleitoral, eles têm uma formação, um entendimento, uma compreensão do funcionamento do sistema político maior do que essas lideranças que são celebridades ou são influências, como acontece aqui no Brasil. Eu diria que essa polarização exige uma balança, né? O sucesso de um é o fracasso de outro e vice-versa. É claro que é importante você apresentar competência, mas não é suficiente. É importante também se associar a determinados valores que têm tração na sociedade. Olá, muito bem-vindos ao Dois Pontos, o videocast do Estadão, no qual toda semana a gente discute temas com relevância, com importância para cada um de nós brasileiros. Vamos falar de futuro político no país? Há espaço para novas lideranças numa corrida presidencial? Já comecei hoje com as perguntas, mas trago o dado de uma pesquisa recente que mostra que o seguinte: nem Lula nem Bolsonaro, 2/3 dos brasileiros disseram o seguinte: defendem que o presidente Lula não deve disputar a reeleição em 2026 e que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria já abrir mão diretamente da candidatura e colocar outro nome ali para esta corrida ao Palácio do Planalto. Agora, o que é que trava que outros nomes não estão sendo consolidados? Por outro lado, é preciso também entender esta nova liderança ou estas novas lideranças que surjam, tanto do campo da direita, da esquerda, no centro. Tem espaço para ser uma pessoa também do centro e fugir desta polarização? Quais são as características que esses líderes precisam ter para, de fato, terem uma imagem, ficarem com a imagem consolidada de que serão estas novas referências para a política nacional? Algumas das abordagens que a gente vai fazer no programa de hoje. Para isso eu tenho aqui no estúdio o nosso repórter de política do Estadão, Zeca Ferreira. Zeca, muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Boa tarde. Boa tarde para os nossos convidados e para a nossa audiência. Também conosco aqui no estúdio nós temos Sérgio Fausto. Ele é diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, comigo também no estúdio, dentro dos nós dois convidados, vocês sabem. Então, o outro convidado é o Paulo Nicole Ramires, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui. A primeira pergunta é básica mesmo. Existe espaço no Brasil? Porque desejo da parte dos brasileiros, a gente vê que tem. Essa pesquisa mostra muito isso, nenhum nem outro. Mas esses nomes novos não estão se consolidando até o momento. Existe esse espaço no entendimento de vocês? O que falta para que ele seja preenchido? Eu começo? Bom, começo pedindo desculpas por uma certa afonia aqui, uma faringite, da qual eu não consigo me livrar. Veja, para a eleição de 26, o nome do jogo ainda é a polarização, com uma diferença entre o campo da esquerda e o campo da direita. No campo da esquerda, salvo alguma coisa inesperada, há um só candidato, e é o próprio presidente Lula, candidato à reeleição. No campo da direita, tudo leva a crer que o Bolsonaro não poderá ser candidato. Coloca-se, portanto, a questão de quem será o nome apoiado pelo candidato. Mais importante do que isso é que nível de aproximação ou distanciamento em relação ao Bolsonaro este candidato da direita poderá ter. Então, pode ser que surja já em 26, não um cenário em que a polarização que ocorre no Brasil desde 2018 desapareça, mas pode ser que ela ganhe uma cara diferente, uma espécie de nuance diferente, sobretudo no campo da direita, mas aí depende da discussão fundamental de este novo candidato poderá ter que grau de autonomia em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Professor.
Bom, é interessante essa questão da pesquisa que você apontou, né? 2/3 do eleitorado não quer nem Lula nem Bolsonaro, porém vai ser exatamente esse público que vai decidir o resultado das eleições, né? Isso já havia ocorrido também em 2022, tanto é que nós vimos principalmente no segundo turno foi uma batalha de rejeições na campanha eleitoral, né? Não houve proposta praticamente nenhuma e a discussão era se o Lula vai acabar com a família, com a propriedade, se o Bolsonaro era maçom, pedófilo, canibal, tinham todos esses absurdos baseados em fake news e nada muito concreto em termos políticos, né? E acabou ganhando quem conseguiu arregimentar mais grupos moderados, né? O Lula no segundo turno conseguiu apoio de políticos que inclusive antes apoiavam Bolsonaro, né? Partidos do Centrão e vendeu uma imagem mais moderada, né? Tenho a impressão que esse fenômeno também vai ocorrer em 2026. Claro que o Bolsonaro ainda tem um grande capital político, né? A gente não pode excluir isso jamais. Foram mais de 50 milhões de votos, mais ou menos, né? E para quem ele vai transferir esse capital? Essa é a grande questão. Claro que surge, diante desse caráter de órfão, né, da direita, de não ter mais um grande líder carismático, né, como é o Bolsonaro, e surge uma disputa, né, para ver quem que vai suceder o Bolsonaro. Isso pode ser uma vantagem para o Lula, né, porque isso cria tiro amigo entre os concorrentes, né? Já aconteceu na eleição de 2024, no ano passado, quando em várias capitais aqui do país a gente teve 2 bolsonaristas na mesma cidade chegando ao segundo turno. E aí a disputa era quem era o mais próximo de Bolsonaro ou menos bolsonarista. E isso pode ser um cenário que venha ocorrer no ano que vem. Tem o nome do Zema, do Tarcísio, enfim, entre outros ali, o Caiado, Ratinho. enfim, Ratinho. E claro que para chegar no segundo turno haverá essa disputa, né? Ou seja, uma tentativa de se sobrepor ao concorrente desse segmento aqui da direita, e isso pode favorecer o Lula, curiosamente, né? Então, respondendo à questão e definitivamente, existe esse problema de sucessão do Bolsonaro principalmente. Esse problema a esquerda terá em 2030, quando o Lula não será mais candidato. Mas e se por algum motivo, por mais que se considere de fato Lula o candidato para 2026 dentro do partido, mas se algum motivo ele não venha a concorrer, a gente se depara com o mesmo quadro. E aí, quem seria? Porque, inclusive, as pesquisas de intenção de voto nem sequer fazem sondagens com outros nomes. Tamanha a falta de novas lideranças. Aí a situação da esquerda seria complicada. A própria ministra Gleisi Hoffmann disse, infelizmente, o Lula não terá alternativa a não ser candidato, que é o reconhecimento, de um lado, de que o Lula, digamos, até pela idade que tem, pelo tempo que já permaneceu no poder, seria ideal que ele tivesse, digamos, um sucessor que já o pudesse substituir agora, mas que esse sucessor não existe. Então, portanto, na hipótese de, por alguma razão, Lula não possa vir a ser o candidato, eu acho que a esquerda fica em maus lençóis. Ainda assim, quer dizer, mutatis mutandis, vale para a esquerda o que vale para a direita. Com o Lula fora da disputa, não significa que ele não terá uma influência fundamental na disputa. É ele a referência fundamental do campo da esquerda, né? Ainda que não esteja ele pessoalmente envolvido na disputa. Então, pelo quadro que a gente está traçando aqui, só dá para pensar, de fato, uma nova liderança na hora que Lula e Bolsonaro não estiverem mais. Então, aí não tem jeito, vai ter que surgir um nome novo. A minha dúvida é, esse nome novo, vocês acreditam que consegue ter, e isso só seria para 2030 para frente, é um nome que consegue ter uma liderança própria, sem nenhuma sombra dos dois? Porque, vamos lá, se a gente pensar no passado, vamos mais distante um pouquinho, vamos lá, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era Fernando Henrique Cardoso, ponto. Lula é Lula, Bolsonaro é Bolsonaro. Quando eu penso o nome de um líder, a gente pensa um líder que seja ele por si só, né? O nome dele tem um impacto por si só. Vocês enxergam essa possibilidade em algum nome político que está por aí, ou todos vão ficar sempre atrelados a esses seus cabos eleitorais principais de origem? Da parte da esquerda existem aspirantes, né, à substituição do Lula. Um deles, acho que o principal é o próprio Boulos, mas a origem
familiar de Boulos e Lula é totalmente diferente, né? O Boulos veio de uma classe média, voluntariamente foi estudar em escola pública. O Lula veio do Nordeste, um retirante, então isso traz mais atenção e cria um carisma próprio para o Lula. O segundo nome é o João Campos, que tem usado muitas redes sociais, TikTok, entre outras redes, para promover essa imagem, né, mais jovial, mais próxima do povo, tem muitos seguidores, é um nome possível. Mas a gente não pode esquecer que o João Campos, enfim, filho da dinastia Campos, também flerta muito com o lado, diria, mais neoliberal também. O próprio pai dele, quando candidato à presidência, infelizmente morreu num acidente de avião, fazia críticas a Dilma, o PSB tinha se afastado, então pode ser que essa memória retorne em relação à família Campos. Agora, por parte da direita, simplesmente não há, né? A gente tem esses youtubers, né? O Nicolas Ferreira, ainda é muito cedo para falar do nome dele, ele gera muitas polêmicas, né? Tem muitos seguidores na internet, mas politicamente ele não tem essa experiência suficiente para dizer este é um candidato possível, né? Tem o pessoal do MBL também que se perdeu nessa história toda entre apoiar e não apoiar o Bolsonaro, ora apoia fazendo elogios, depois critica, dizendo que prejudicou o país. E os que estão já dentro do cenário político também não têm esse carisma, né? Tarcísio já trabalhou para o governo Dilma, trabalhou no governo Bolsonaro, mas também não se destaca pela sua própria personalidade. Talvez o Ratinho, mas não se compara à figura do próprio pai, né, que é o apresentador de TV. O Zema é mais uma figura burocrata, né? Há quem veja como competente, outros não, mas não tem essa a gente estava conversando agora há pouco, essa autenticidade, né, de que se espera, muita gente espera de um presidente. Então acho que hoje a direita ela está mais atrás em relação à sucessão do que a esquerda, né? Da esquerda ou o Boulos ou o João Campos, mas não será a mesma coisa que o Lula definitivamente. Dificilmente a gente vai ter a presença de um político tão forte, né, carismático, capaz de conversar com vários segmentos da sociedade, como foi o Lula, gostem ou não, né? Isso é fato. Eu queria entender, pensando na eleição de 2030, se você já enxerga uma mudança geracional. Há alguns meses o governador do Paraná, Ratinho Júnior, deu uma declaração no evento do agronegócio, falando que o Brasil já foi muito governado pela geração dos anos 50, dos anos 60, e que estaria no momento de novas lideranças surgirem. Nesse contexto, a gente tem um presidente que vai fazer 80 anos esse ano, provavelmente a eleição de 2026 será a última eleição do Lula, e Bolsonaro está inelegível até 2030 e é reanimação penal no Supremo. Então, provavelmente vai estar fora das disputas futuras. Eu queria entender se vocês já enxergam 2030 como um novo momento na política brasileira e talvez a possibilidade de uma nova geração chegar ao Planalto. É provável, né? Com o afastamento, certamente, do Lula e muito provavelmente também do Bolsonaro. Mas eu queria sustentar a hipótese, né, de que muitas vezes desaparecem os personagens, mas a divisão política que se cristalizou em algum momento na sociedade pode perdurar. A gente tem um exemplo histórico no Brasil, Getúlio anti-Getúlio, né, que é uma polaridade que começa com o Estado Novo, por volta de 37, e que dura até 64. Né? E o Getúlio morre em 54. Então, é um período muito longo em que não dá para compreender a política brasileira a não ser dentro dessa polaridade Getúlio anti-Getúlio. Eu acho que a história não se repete, e acho que as características do mundo de hoje nos levam a crer que a repetição desse fenômeno não é provável. Hoje, digamos, as coisas se sucedem com mais velocidade. Então, acho que é provável que em 30 nós estejamos num momento de virar a página. Não significa que as novas lideranças que surgirem, elas não buscarão reivindicar alguma ligação com o passado. Nunca é um corte radical entre o presente e o passado, o futuro e o presente. Então, no campo da esquerda, a marca do lulismo eu acho que é uma marca que durará por muito tempo como uma referência muito importante. No caso do Bolsonaro, eu diria que
também. Né? Embora eu acho que o lulismo tenha uma profundidade histórica, um enraizamento social no Brasil maior, mas pela primeira vez depois do fim da ditadura, o Bolsonaro permitiu à direita pôr a cara para fora. Né? E isto é um legado que continuará a ter algum peso político no futuro. E fazendo um link aqui com a resposta anterior do professor Paulo, está falando sobre a sucessão na esquerda. E você citou o João Campos e o Boulos. Mas eu tenho a impressão que hoje a direita consegue construir quadros de uma maneira mais rápida. A gente tem um repórter em Brasília, o Guilherme Caetano, que ele fez um levantamento das bancadas municipais na última eleição. Ele chegou ao número que o PL conseguiu eleger vereadores com menos de 30 anos, uma proporção 2 vezes superior ao PT. E quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente vê o Nicolas Ferreira. Quando a gente olha aqui para São Paulo, a gente vê o Lucas Pavanato. A gente percebe que a direita tem uma facilidade maior em fazer quadros mais jovens. Isso olhando para o futuro, não colocaria a direita talvez uma posição de vantagem em relação à esquerda? Desculpa, professor, só para completar essa informação do Zeca, que foi o próprio Zeca que me passou da matéria do Guilherme Caetano, ele fez esse levantamento e olha só, quando ele fala ali é o dobro, vale ressaltar, inclusive, que mesmo tendo uma diferença muito grande entre um e outro, ainda é um percentual muito baixinho dos dois lados. Porque da bancada de vereadores, dos eleitos pelo PT, somente 5,7% são vereadores com menos de 30 anos. E na bancada do PL de Bolsonaro, 10,6%. De fato, aí você vai para o dobro, mas ainda assim é muito pouquinho. O resto são nomes da política que continuam ali se perpetuando. É uma questão muito interessante, mas por trás dela tem um detalhe que também é relevante, né? O fato de que as campanhas eleitorais para o Executivo e Legislativo ocorrem ao mesmo tempo. E apesar delas ocorrerem ao mesmo tempo, elas são totalmente diferentes. Né? Obviamente que a imprensa, os meios de comunicação em geral dão muito mais atenção à campanha à presidência. Enquanto que as campanhas para os deputados, vereadores também por aí afora, ela exige hoje muito mais o uso das redes sociais do que qualquer outra coisa, né? Porque você fideliza, tem discussões sobre a teoria do neopopulismo, hoje dizendo que hoje a campanha eleitoral é permanente, mesmo fora do período eleitoral. Né? Então você vê esse Nicolas Ferreira, entre outros políticos que permanentemente gravam vídeos, estão diariamente no celular dos seus seguidores e tudo mais. Então isso cria um vínculo de afeto, né, com o eleitor. E fora o fato de que para você ser deputado ou vereador, você precisa muito menos votos, né, e uma diversidade muito menor de públicos para ser eleito. Então isso é uma coisa. E detalhe, né, que a gente não parou para pensar. Até hoje, desde a redemocratização, com exceção talvez do Bolsonaro, né, que foi deputado, mas nem outro deputado, enfim, ali na Câmara, mas principalmente prefeitos ou governadores foram eleitos presidentes, com exceção do Collor. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Por exemplo, a Dilma veio de onde? O FHC não foi prefeito, não foi nada, perdeu pro Jânio Quadros aqui, inclusive. Né? O FHC foi a presidência não tendo experiências executivas, né? Assim como a Dilma, assim como o Bolsonaro, assim como o próprio Lula. Então, chega a ser uma certa vantagem você aparecer na campanha eleitoral sem esta experiência para presidente, né? Agora, o caminho do deputado é outro, né? O Bolsonaro é uma exceção, mas também, convenhamos, enquanto deputado, ele não fez nenhum grande empreendimento, né? Não se tem conhecimento disso, pelo menos nenhuma aprovação de um projeto relevante, mas esse fato de ele se manter desconhecido foi uma vantagem também, né? Então, embora a gente tenha muitos jovens ali sendo eleitos pela bancada ali da direita, da extrema direita, isso talvez não signifique nada no futuro, né? Porque talvez você ganhe muito mais holofotes, né, para ser criticado por outros segmentos da sociedade. Mas, Paulo, eu acho que, de fato, a direita, no período mais recente, ao contrário do que aconteceu na luta contra a ditadura, e nos primeiros 20 anos de retorno à democracia, a direita criou formas e meios de renovar os seus quadros com mais competência do que a esquerda.
né? Conseguiu atrair, produzir novos quadros, conseguiu dominar a linguagem das redes e se organizar como partido digital nas redes com muito mais competência do que a esquerda. Até porque, isso é curioso, dá para até fazer uma analogia com situações de mercado. Você tem uma empresa dominante num certo mercado que se acomoda com a maneira pela qual aquele mercado funciona, e quem está querendo furar aquele domínio começa a experimentar outras formas de jogar o jogo, de penetrar naquele mercado dominado por uma empresa, né? No caso, a empresa, metaforicamente falando, eram as forças de esquerda, né? E a direita foi experimentando novas maneiras e encontrou um caminho, né? Portanto, os números das redes sociais demonstram isso. Embora ainda seja uma fração pequena de jovens no conjunto, você percebe que existe uma adesão maior de jovens à direita do que à esquerda. A direita roubou da esquerda a ousadia, né? A transgressão. E isto, digamos, a esquerda virou o establishment, a esquerda virou o sistema. E isto é um problema para a esquerda num mundo em que o establishment está em xeque, está em crise. Vocês acreditam que um novo líder, de fato, para surgir e se consolidar, ele vai precisar ser um líder carismático? Ele vai precisar ser um líder que realmente represente um desses segmentos, esquerda ou direita, muito bem definido? Ou ele vai ter que ser um líder que se apresente pela gestão? Excelente questão também, né? Houve, nas últimas eleições presidenciais, a tentativa de se criar a imagem da terceira via. Né? Que é um termo, inclusive, que os partidos não querem. Agora eles dizem assim, saiu de terceira via, hoje, já saiu derrotado. Ninguém está falando mais disso, né? É. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu quero abraçar todo mundo. Não deu certo, né? Porque o que se mostrou é que quando você não é nem de direita nem de esquerda, pelo menos no atual cenário, você não vai para lugar nenhum, né? A gente teve exemplos aqui na cidade de São Paulo, a Tabata foi com o mesmo discurso, não chegou a lugar nenhum. Então, de fato, quando você se define enquanto direita ou esquerda, você já atrai esse eleitorado, né? Seja do Bolsonaro ou do Lula. Então isso traz um certo capital político importante, né? Agora, outro fator que eu acho que é importante é que, até por uma questão do Bolsonaro não estar elegível e o Lula não tem como concorrer em 2030, seja pela idade, não que pela idade ele não possa concorrer, mas certamente já não fará mais sentido, e muito menos porque não será permitido um terceiro mandato consecutivo. Então isso vai criar um cenário bem interessante, né? Porque os partidos vão ter que ser inovadores, vão ter que criar necessariamente essa nova figura. A direita sofre hoje o problema de não manter uma unidade em torno de um nome comum, né? Isso porque há disputas familiares ali dos membros ali da família do Bolsonaro, aparentemente irão apoiar quem prometeu um indulto a Bolsonaro, alguma anistia. É isso que pelo menos está um pouco no ar, mas ao mesmo tempo a direita está perdendo essa oportunidade, né, de consolidar uma nova imagem, uma nova figura que circule nas redes sociais com força. Mesmo figuras como o Caiado, o Tarcísio ou o Zema não são youtubers, né? E o Bolsonaro se deu muito bem há uns anos atrás, negativamente muito bem. Ele se deu porque começou a usar programas de auditório com falas polêmicas, etc. Já em 2014, embora ele não fosse candidato à presidência, ele já havia anunciado que seria candidato em 2018. Né? Então a gente não viu esse movimento por parte da direita. Né? Quem será o candidato em 2026, por exemplo? Né? Desde que o Bolsonaro está inelegível, não apareceu nenhum outro nome forte. Agora a esquerda vai sofrer esse problema para 2030. Né? Lula não será candidato, mas também há jovens ali como João Campos, o próprio Boulos, né, mas também eles não têm esse mesmo carisma do Lula. Então tem uma aposta no PT, desculpa interrompê-lo, que tem sido feita ali ainda numa coisa bem mais embrionária, que é o sobrinho da ex-presidente Dilma, o Pedro. O Pedro Rousseff, que também é um jovem, né, que está entrando ali, e eles vêm como peso na política, tem peso, né? E eles colocam como um nome do PT que pode ser trabalhado para um fronte direto, inclusive com o Nicolas, por ser muito jovem. Eu queria deslocar um pouco a discussão. Desculpa, professor, só porque eu acho que eu interrompi ele aqui. Não, mas é só concluir, porque
porque não falta essa renovação mesmo, né? É uma estratégia que os partidos precisam ter. O Edinho Silva assumiu agora a presidência do PT. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo num outro programa. Ele dizia que esse é o grande desafio, né? Transferir essa imagem do Lula ao PT e, a partir disso, criar novas lideranças. Vou passar para o senhor, mas reforçando a pergunta que eu tinha feito para ele antes. O senhor acha que para surgir essa liderança é alguém que tem que estar atrelado, de fato, com um nome muito forte, de direita ou esquerda? É uma pessoa, um líder, ele vai ter que se apresentar e vai conquistar pela gestão ou vai ser carisma? Simplesmente pela gestão não vai longe, né? E sobretudo em momentos em que existe uma insatisfação com o chamado sistema. E aí é o sistema político, é o sistema econômico, a ideia de que ambos foram capturados por uma elite, que as regras do jogo são distorcidas, que as cartas é um jogo de cartas marcadas. Quem se apresenta como alguém que vai tornar este jogo mais eficiente tem pouco apelo, porque há uma demanda por mudança do sistema, né? Então, portanto, essa narrativa do eu sou um gestor, me parece que ela não levará ninguém a ser competitivo. É claro que é importante você apresentar competência, mas não é suficiente. É importante também se associar a determinados valores que têm tração na sociedade. A esquerda tem que saber traduzir o valor da justiça social como a sua estrela guia, né? Mas tem que marcar essa posição. O presidente Lula, nessa situação recente agora em torno do IOF, o Congresso derrubando o decreto, etc., era um governo que estava com dificuldade de encontrar um norte, com dificuldade de encontrar uma marca e, por vias um pouco não deliberadas e não organizadas, abriu-se a oportunidade de se agarrar a essa bandeira da justiça social, da justiça tributária, né? E muita gente criticou, disse que essa é uma estratégia, enfim, que não tem coerência, que é oportunística, etc. Mas ela tem um mérito, ela marca uma posição. A direita tem o discurso do empreendedorismo, né? Tem o discurso dos valores tradicionais da família. Vejam, é uma discussão sobre valores. Sem candidatos que saibam, enfim, encarnar esses valores, a política não se move. Então, olhando mais para frente, a pessoa tem que encarnar determinados valores, ela tem que ter, digamos, é bom que elas tenham capacidade de mostrar que elas sabe realizar, mas não é suficiente, e ela precisa dominar a linguagem das redes. Nós não vamos voltar ao tempo do qual muitos de nós temos nostalgia. Eu tenho 62 anos, eu tenho nostalgia desse tempo, né? Dos discursos mais longos, elaborados, do grande debate parlamentar. Eu acho que isso não vai voltar, né? Então, esse é o quadro. E vocês consideram que algum nome hoje que está na praça consegue mobilizar essas qualidades? Alguém consegue brincar com esses valores, seja do empreendedorismo, da justiça social? Por isso, já devolvo a bola para o Paulo. Assim, eu acho que a política é de uma dinâmica extraordinária, né? Então, 4 anos na política é uma eternidade. Por isso que eu não tenho aqui enfatizado os personagens. Os personagens podem mudar, né? E podem mudar muito rapidamente. Aos olhos de hoje, ao contrário do que disse o Paulo, eu acho que o fato de que a direita tem um conjunto mais amplo de lideranças possíveis é uma vantagem do ponto de vista da direita. Ela não precisa ter um candidato. Ela não precisa sequer chegar a um candidato para disputar a eleição de 2026. Não nos esqueçamos que tem a eleição é em 2 turnos, né? Então, os governadores são quadros importantes da direita. Hoje eu diria, o futuro da direita passa por os mais jovens, né? Mas eu insisto, é muito prematuro dizer qualquer coisa a respeito de quem serão os personagens de 2030. Eu vou sugerir um exercício aqui. Vamos imaginar que a gente é uma empresa de recrutamento. Vamos imaginar que a gente é uma empresa de... Vamos imaginar que a gente é uma empresa de recrutamento. E aí tá ali, abre-se uma vaga, né? Procura-se um líder para 2030 para concorrer às eleições.
quais seriam os pontos que a gente teria que colocar para a IA fazer aquele primeiro filtro e identificar no currículo esse aqui sim, esse aqui não, assim... Vamos lá, vamos tentar botar por tópicos. Quais são esses pontos que teriam que constar nesse recrutamento? É interessante essa questão, né? Porque hoje nos RHs tem um debate de que você é contratado pelas suas competências técnicas, mas demitido pela falta de habilidades interpessoais, né? Soft skills, hard skills. Exatamente, né? Então é aí que está a grande questão, porque, por exemplo, se você olhar pelo lado da direita, o Nicolas, sim, se comunica muito bem. Pode falar um monte de bobagem, mas é um excelente comunicador. Agora, será que ele conseguiria, na condição de presidente, ou até em deputado, tem pisado na bola também, enfim, gerado mais distanciamentos de outros grupos do que necessariamente aproximações, né? Então, é difícil fazer futurologia na política, né? Eu daria até outro exemplo, o Mandetta, que foi ministro da Saúde no auge ali do início da pandemia, e todos diziam, ele vai ser o candidato. Hoje ninguém lembra dele. Né? Olha só que coisa maluca. E até mesmo os ministros de Bolsonaro, que foram pretensos, né, candidatos a governadores, senadores, sumiram do mapa. Né? O Pazuello, né? Enfim, a gente não ouve mais falar deles. Até mesmo a Damares, que era uma figura muito polêmica, embora seja senadora, mal se ouve falar dela também. Então é muito difícil fazer essa previsão. Agora, obviamente, habilidades comunicativas, né, que era um problema que a Dilma... aliás, a Dilma não tinha essa habilidade de comunicação, né? Tanto é que existem milhares de memes na internet de algumas falas dela. A capacidade de conseguir interlocução com grupos de oposição. O Lula, apesar de tão criticado, ainda consegue alguma coisa, né? Chamar outra liderança de oposição para conversar. Não tanto quanto conseguia nos 2 primeiros mandatos. Enfim, é preciso ter o tal do carisma, né? De fato, e conseguir dialogar com diferentes segmentos da sociedade. Né? O Lula, em 2022, conseguiu. Né? O Bolsonaro, claro, conversava com vários segmentos, mas necessariamente segmentos conservadores. O Lula conseguiu uma abertura um pouco maior em relação a grupos de empresários ali, uma outra figura ali da Faria Lima. Né? Mas eu chamaria a atenção também como é importante os governos também mostrarem responsabilidade com questões sociais, coisa que a direita tem se afastado bastante. Né? O Bolsonaro, basicamente, no seu discurso, dizia que o que deve imperar é o livre mercado, é cada um por si, cada um com o seu esforço. Né? Mas isso é perigoso, ao mesmo tempo, numa sociedade tão desigual como a nossa. Então é preciso políticas de saúde, educação, moradia. Então o Lula ainda tem esse apelo. Né? E fora o fato de que, agora, recentemente, houve alguns embargos, algumas retaliações norte-americanas feitas por Trump em relação às exportações brasileiras. Isso pode também servir como um álibi, né, para despertar ou uma nova figura política ou reforçar alguém que seja apoiado pelo Lula no futuro, com a ideia de que está se lutando contra o imperialismo, né, a velha discussão que sempre aparece aqui na América Latina. Né. Então, acho que esses são alguns pré-requisitos. Né. Precisa ser uma figura combativa e não uma figura em cima do muro. Né. Eu lembro do João Dória, né, que comprou a ideia do Bolso Dória, né? Foi mal visto aqui, pelo menos no estado de São Paulo, por conta disso, principalmente a cidade de São Paulo, mas também vendia essa imagem que era um bom gestor, né? Que não era um homem da política, era um homem da administração. Esse discurso também não cola, né? Política é política, o Estado não tem dono, né? Você tem vários grupos, enfim, puxando a corda de cada lado e várias cordas ao mesmo tempo. Então, esse discurso empresarial dentro da política, eu diria que se esgotou um pouco. Isso é um risco para o Zema, por exemplo, né? Aqui só um resuminho. Vamos lá, o senhor então, completa algum mais? Aqui vamos no lá, teu no exercício do RH. Né? Acho que está ficando claro. Precisa ter capacidade de se comunicar. Isso sempre foi na política. A capacidade de comunicação em eleição para presidente da República é fundamental. No passado era o rádio, depois foi a televisão, agora tem que saber dominar as mídias sociais. As mídias sociais, elas pedem do candidato autenticidade. O eleitor gosta de ver no candidato alguém com quem ele possa sentir alguma identificação. Isso não é só por conta das mídias sociais, é uma mudança na sociedade brasileira, né, em que a sociedade ficou menos, por paradoxal que pareça,
menos hierarquizada. Não existe mais aquela sensação aquele sentimento de deferência em relação ao doutor, ao grande jurista e ao político. Então, um político que permita uma certa identificação entre o eleitor comum e a pessoa dele, isto é um elemento importante. Lula tem isso, Bolsonaro tem isso. Dos novos candidatos dessa turma que está por aí, João Campos tem isso, né? Autenticidade é outro elemento fundamental. Capacidade de falar para diferentes públicos. Veja que o próprio Bolsonaro não foi eleito em 2018 falando só para o seu núcleo duro. Ele foi capaz de falar para um público mais amplo, né? E a gente sabe, o Brasil é heterogêneo, não dá para falar para uma bolha só. Então tem que ser um personagem que tenha trânsito. Ele tem uma âncora muito forte num determinado campo, mas ele é capaz de flutuar para outras áreas do eleitorado. E, por fim, eu acho que aí é o tema da competência, mas é o tema da competência medido na sua capacidade de entregar. Quer dizer, aí eu acho que quem tem a experiência administrativa no governo do Estado ou na prefeitura, com marcas administrativas de entrega de políticas concretas que possam ser tangibilizadas pela população, também leva uma vantagem nessa contratação eleitoral pelo RH que a Rosiane sugeriu aqui. E o senhor consideraria que o carisma ele entra como um tópico separado ou ele estaria encaixado aqui entre identificação com o eleitor e autenticidade ao mesmo tempo? Exato, o carisma estaria nesse bolo. Porque, veja, o carisma tem a ver com uma certa adequação entre o que o eleitorado quer naquele momento e o que o candidato representa ou pode entregar, tá certo? Veja, o presidente Fernando Henrique Cardoso não é um líder carismático, nunca foi, mas ele era o líder do Plano Real quando ele disputou a presidência da República e foi eleito, aliás, foi eleito 2 vezes no primeiro turno com maioria absoluta dos votos. Então, cada eleição tem uma espécie de sentimento predominante. O carisma tem a ver com a capacidade de encarnar aquele sentimento predominante, né, e transmitir confiança à população, à maioria da população, de que aquele sentimento dominante na sociedade foi captado por aquela figura, é representado pelaquela figura, que saberá traduzir aquele sentimento em coisas concretas, né? Então não dá para falar do carisma em abstrato. Eu tenho uma pergunta para os dois. Queria saber se vocês consideram que o sistema partidário brasileiro favorece ou dificulta o surgimento desses novos líderes? Pensando em cláusulas de barreira, nos caciques. Eu diria que dificulta muito, né? Porque aqui a gente tem uma cultura do personalismo. Vota-se no indivíduo e não no partido. Então, por exemplo, diferentemente do que ocorre na Alemanha, não estou dizendo que a gente deveria ser como a Alemanha, mas você vota no partido, o voto é distrital. Então os próprios partidos, eles têm essa responsabilidade de ir criando permanentemente novas lideranças, figuras que sejam mais evidentes e visíveis dentro dos meios de comunicação, né? Aqui o que a gente vê são políticos que a cada mudança de estação mudam de partidos, enfim, então você não tem uma ideologia muito clara partidária, né? Hoje talvez o PL esteja mais em evidência com um partido de direita, embora já tenha dado ao Lula a vice-presidência, né, com como que era o nome dele? José Alencar. José Alencar, né? Então acho que esse é um ponto importante. Agora, queria até voltar à questão anterior, porque cada um desses presidentes deixou uma marca, né? Por exemplo, o FHC, obviamente, controlou a inflação, vai ser lembrado historicamente por isso, e isso deu ao PSDB muitas prefeituras, governos de estado, não só 2 presidências. A marca do Lula econômica foi a questão de tirar milhares de brasileiros da miséria. Houve um dinamismo econômico também em relação às novas classes médias, que começaram a consumir bastante. Isso vai ficar na memória, certamente. Agora, o Bolsonaro não tem essa marca econômica. O que ele tem é uma marca moral, né? Que são essas pautas de família, de religião, né? De educar os filhos com a porrada, qualquer coisa do tipo, como ele mesmo
dizia. Só que, enfim, olhando mais sociologicamente, a base econômica ela é sempre determinante para outros aspectos, né? Então, o Bolsonaro e os bolsonaristas ficam para trás nesse aspecto, né? E eu diria que essa é uma dificuldade de criar novas lideranças para o futuro, né? Exatamente qual é a marca de Bolsonaro economicamente falando para o Brasil. O que tivemos com ele? Ele teve o azar de pegar a pandemia, os preços superfaturados, caríssimos, a gente vive as consequências disso até hoje. Enfim, um aumento da dívida pública, não que o Lula esteja longe disso também, mas o fato é que não houve essa marca econômica, né? Houve uma marca moral. E eu diria que essa seria uma desvantagem da direita hoje. As marcas morais podem ser muito fortes e tão fortes quanto as marcas econômicas. Não vamos esquecer o enorme crescimento do mundo evangélico no Brasil. Isso não é um fenômeno passageiro. Embora a população evangélica tenha crescido menos do que se esperava no último censo, os resultados foram recém-divulgados, é claramente uma tendência de crescimento dessa população evangélica. E a direita conseguiu uma conexão com o evangélico que lhe dá uma base social muito importante. Além de ter criado uma base social muito importante no mundo do agro, né? E não é só estritamente dos produtores do agro, é de toda uma cultura, de toda uma rede de cidades do interior do país que vive e respira a economia e a cultura do agro. Então, eu, ao contrário do que disse o Paulo, eu acho que a direita tem, olhando no longo prazo, algumas vantagens estruturais. Mas voltando ao teu tema sobre se o sistema político brasileiro ele ajuda ou dificulta o surgimento de novas lideranças, eu diria que a resposta é ambivalente, porque num certo sentido dificulta porque os partidos são muito dominados por certas oligarquias que controlam os fundos partidários, que portanto não têm interesse em renovação, mas ao mesmo tempo dependem da renovação. Dependem da renovação porque estas figuras, como Nicolas Ferreira de um lado, ou este sobrinho da Dilma de outro, conecta os partidos com vibrações novas na sociedade. E a sociedade brasileira é uma sociedade que se deixa conduzir pouco no voto pelas siglas partidárias. Então, isto abre a possibilidade de surgimento, não estou dizendo que é bom ou é ruim, de lideranças surpreendentes. O Pablo Marçal, aqui no Brasil, em São Paulo, é um fenômeno extraordinário. O próprio Bolsonaro lançou a sua candidatura em 2018 pelo PSL, partido no qual ele entrou faltando meses para o prazo final de filiação, né, e tinha segundos de tempo na televisão e foi eleito presidente da República. Então é um sistema ambivalente desse ponto de vista. Ele não trava a possibilidade de renovação. O que eu acho, aí eu concordo com o Paulo, é que em países onde os partidos são mais estruturados, os partidos servem de uma espécie de escola de formação de quadros. Então, quando os políticos se apresentam na arena eleitoral, eles têm uma formação e um entendimento, uma compreensão do funcionamento do sistema político maior do que essas lideranças que são celebridades ou são influências, como acontece aqui no Brasil. Pensando ainda nessa perspectiva que vocês trazem aqui, que é de 2030, realmente renovação de lideranças, de nomes só a partir de 2030, o que é que vocês entendem, como vocês entendem que tem que ser a participação dessas pessoas, ou que começam a aparecer aí embrionariamente, ou que sejam ventiladas, né, ou que realmente tenham alguma pretensão de serem essas novas lideranças? Qual tem que ser e como tem que ser a participação delas no cenário de 26, porque a gente está projetando 30 já, mas como que elas têm que se comportar em 26? Pode ser primeiro. Olha, elas não podem ser figuras de proa, tentar roubar o protagonismo de quem hoje é protagonismo. Despontar no cenário político com muita ambição e com uma perspectiva clara de poder, eu serei o candidato desta ala do eleitorado em 2030,
expõe a quem assim se comporta ao ataque, não só dos inimigos, mas da turma do seu lado, né? Então, quem errou, típico erro desse tipo, João Dória, né? Foi com muita sede ao pote, né? Então, eu acho que quem sou eu para dar orientação política para quem é candidato? Em geral, político entende muito mais de política do que analista de política. Mas vamos lá, né? Ter certa visibilidade sem tentar roubar o protagonismo e manter uma certa linha de coerência. Aqui não tô fazendo juízo de valor, né? Zigue-zague na política não funciona. O eleitor ele não se orienta por siglas partidárias, mas ele é capaz de entender se aquele candidato age de uma maneira inteiramente oportunista, simplesmente em função das suas ambições, ou se ele tem alguma adesão a determinadas linhas políticas, valores, etc. Então, eu diria, não se afobem, rapazes, né? E escolham um campo da política, mas mostrem que em 2030, num momento diferente do Brasil, vocês podem, quem sabe, ser polos de agregação de um país que, quem sabe e tomara, esteja já exausto da polarização dos últimos anos. Bom, eu diria que a renovação de uma liderança de esquerda ou das lideranças de esquerda vai depender muito, primeiro, da hipótese do Lula ser eleito em 2026 e fazer um mandato extraordinário, né? E que essa nova figura que apareça em 2030, de alguma forma, pertence a esse governo. O ministério tem algum destaque, algum protagonismo, né? Curiosamente, a gente não viu nenhum ministro tendo esse protagonismo, né? Nessa atual mandato do Lula, né? Teve essas brigas da Marina Silva ali na comissão, na Câmara. O Haddad também, mas com quase nenhum carisma ali, discutindo sobre justiça tributária, enfim. A Tebet desapareceu literalmente, era uma figura muito destacável ali na campanha de 22. Então não se preparou terreno entre 2022 e 2026, mas para 2026 e 2030, caso o Lula seja eleito, vai ser uma necessidade, né? E vai depender do sucesso do governo Lula. Agora, da outra parte da direita, né, essa renovação para 2030 vai depender de um fracasso econômico, de articulação política do governo Lula e uma figura que consiga protagonizar a crítica ao governo Lula, né? E aí eu acho que aparece o nome do Nicolas Ferreira com mais força, né? E se a direita ganhar, por exemplo, em 2026? Porque você traçou o cenário Sim. com o caso de reeleição de Lula, mas e sendo uma vitória da direita? Enfim, o sucesso de um depende do fracasso do outro, né? Então, assim como o retorno de Lula foi muito dependente, né, de 4 anos péssimos economicamente aqui no Brasil, né, com o governo Bolsonaro, certos desmandos em relação a direitos humanos, né, em relação à miséria do Brasil, atendimento médico, etc. Então, o Lula surfou nessa onda de um certo fracasso bolsonarista na sua gestão. E, obviamente, que a direita já começa a preparar terreno, né, para esse fracasso. Já começou, né, há algum tempo, não aprovando, enfim, projetos que venham do governo, fazendo críticas em redes sociais. Mas eu diria que essa polarização exige uma balança, né? O sucesso de um é o fracasso de outro e vice-versa. E considerando que vença, por exemplo, um candidato de direita, vocês acreditam que esta pessoa que venha a ocupar esse cargo tem chance, tem possibilidade de se consolidar como uma grande liderança nacional dentro desse cenário? O poder é o poder. Você tem um instrumento do governo na mão, te dá uma vantagem extraordinária para se consolidar como a liderança do seu campo político. Evidentemente que isso depende de como ele se houver no exercício do governo, né? E hoje governar não é fácil, né? Não é fácil em nenhum lugar do mundo, e no Brasil nós vivemos uma situação em que o executivo perdeu muito poder. É verdade que se for um candidato da direita a se eleger presidente da República, ele terá um Congresso mais alinhado às suas preferências. Isso facilitará a sua vida. Eu diria que o candidato da direita, por hipótese, que se vier a se eleger em 26, será candidato à reeleição, se vivo estiver, né, com uma chance importante de se reeleger e se consolidar por algum tempo
como um candidato ou a referência da direita. A direita, desse ponto de vista, tem uma vantagem em relação à esquerda pela ampliação, tem um número maior de quadros. O país virou à direita, né? O país virou à direita em 2018 e continua virado à direita. Né? O Congresso a ser eleito em 2026 será provavelmente um Congresso mais à direita do que ele é hoje. Né? A esquerda vai ter uma situação difícil, que é enfrentar esse vento contrário sem ter a perspectiva, mesmo que o Lula se reeleja, de tê-lo novamente na disputa em 2030. Então, o Lula se reelegendo, no segundo ano do mandato dele, a pergunta será: quem é o candidato que o substituirá? E aí o Lula não poderá fazer o que fez neste mandato. Ele terá que viabilizar duas alternativas, pelo menos, e jogar todas as suas fichas nesses seus ministros ou ministras. Zeca. É uma pergunta, talvez como pegando um pouco histórica. Vocês acreditam que o PT falhou em preparar a sucessão do Lula nessas 2 últimas décadas? Eu não sei se o termo é falhar. A questão é que a figura do Lula é superior à imagem do PT. Né? Eu, uns 2 meses atrás, entrevistei numa outra emissora o Edinho Silva, perguntei como que vai ser a sua presidência, caso eleito, do PT. Ele dizia: olha, o grande desafio é criar novas lideranças. Diante do fato de que o Lula tem uma imagem muito mais conhecida e superior, né, mais carismática do que a imagem da instituição PT. Então o desafio vai ser exatamente esse: conseguir transferir esse carisma de Lula para o PT e, a partir disso, o PT transferir para essas lideranças. Talvez não venha a ocorrer. Né? Eu lembro quando era criança, mais ou menos ali na década de 80, e você estava falando do Getúlio Vargas, mas ainda a gente tinha candidatos que ficavam lembrando Getúlio Vargas, apesar de mais de 30, 40 anos morto. Hoje não se fala mais, né, do Getúlio Vargas. Eu tenho a impressão que essa imagem do Lula permanecerá, pelo menos até depois da segunda metade desse século, principalmente entre os mais velhos, quando forem mais velhos também, né? Então acho que essa é a grande dificuldade, né? Como você transfere capital político, né? E não tem uma regra matemática para isso, né? Uma lei da física ou da política que permita responder isso tão facilmente. Isso depende dos usos de meios de comunicação, até mesmo de um político aspirante a sucessor de um presidente estar lado a lado, como Lula fez com a Dilma, que era uma ilustre desconhecida, diga-se de passagem. Né? Eu diria que faltou isso ao FHC quando foi presidente. Né? Tinha uma imagem também negativa por conta da desvalorização do real em frente ao dólar, etc. Mas o FHC, por não ser carismático, como foi bem dito aqui, ele não preparou esse sucessor. Né? Mas esse é um problema histórico, porque eu penso no Getúlio. Após a morte do Getúlio, o partido dele acabou. A mesma coisa aconteceu com o Brizola. Quando a gente olha ao redor do mundo, os partidos com a característica do PT, partidos trabalhistas centrados em uma única figura, depois que essa figura sai de cena, geralmente esses partidos acabam. Eu estou me atentando aqui à esquerda, porque eu não consigo lembrar de nenhum exemplo à direita. Vocês concordam que existe uma dificuldade, talvez histórica, de fazer essa transferência? Eu acho que ela é geral. Qual é a discussão que um líder político, digamos, detesta de maneira mais profunda? É a discussão sobre a sua substituição, sobre a sua sucessão. Né? Líderes políticos têm uma distorção do ego. E, portanto, a ideia de que serão substituídos é um enorme problema. E eles, consciente ou inconscientemente, trabalham para que essa substituição seja adiada. Veja o caso patético do Joe Biden, que se lançou à reeleição já estando num estágio, digamos, relativamente avançado de deterioração das suas capacidades cognitivas. E um partido organizado, como é o Partido Democrata, não conseguiu impedi-lo de prosseguir naquela aventura desmiolada por um período largo de tempo. Né? Então esse é um problema, que é um problema da política. E aí eu acho que a maneira de resolver, se é que existe uma maneira, é criar instituições partidárias, regras nos partidos, que permitam
forcem essa rotação, essa substituição. Desse ponto de vista também, as regras sobre a possibilidade de reeleição são importantes, não internamente aos partidos, mas no sistema político de maneira geral. Eu acho que é saudável, por exemplo, a regra americana, no caso das eleições presidenciais, que são 2 mandatos consecutivos ou 2 mandatos não consecutivos, e depois vai cuidar dos netos, vai se projetar como outra figura pública importante, mas é um ex, né? Agora, nenhum líder político faz isso por altruísmo, boa vontade, porque ele acha bacana. Líder político gosta do poder e quer exercê-lo até não mais poder. Eu até queria complementar essas regras institucionais, mas podem ser até mesmo na nossa legislação eleitoral, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre as manifestações no Chile em 2019 e fui entrevistar vários políticos agora no Carnaval, e eles estavam me contando algo muito interessante que é constitucional no Chile. Então, por exemplo, quando você é deputado, não existe reeleição para deputado. Você tem que intercalar uma eleição com a outra. Então, se você é deputado e teve sucesso, depois na outra eleição você se candidata a senador. Então tem uma escada. Foi muito bem como senador, então é sua vez de ser candidato à presidência. Ou participar das prévias do partido, etc. Né? Então, claro que a gente teve um rodízio ali entre o Pinheira e a Bachelet, mas não de maneira sequencial, né? Houve um buraco entre um presidente e outro, né? Pinheira e Bachelet. Então, aliás, ao contrário, né? Mas é interessante se a gente criasse legislações como essas aqui no país, né? Assim evita a criação dessas oligarquias. Quer dizer, elas vão continuar existindo, mas pelo menos elas não vão se perpetuar no poder, tal como é feito aqui. Tem essa discussão também da reeleição, que querem acabar com ela. Tudo bem, é um debate interessante, saudável, mas não se fala disso para deputado, para senador. Então, existem muitos privilégios que fazem com que hoje, não necessariamente o poder executivo tenha maior capacidade de articulação e poder político, né? Hoje a gente vê que quem manda e desmanda praticamente no país são grupos do centrão, né? Isso é perigoso para as democracias. Uma exceção, só para um comentário rápido. Que o presidente Fernando Henrique terminou o seu mandato e ele havia deliberado internamente que ele não voltaria para a política. É a exceção que confirma a regra. Por quê? Porque ele era um intelectual que tinha construído seu prestígio fora da política, né? Então ele podia retornar e retomar esse lugar dele, digamos, engrandecido pela passagem política. Mas a maioria dos grandes líderes políticos, para a grande maioria dos líderes políticos, a política é tudo. Então sair da política é a morte existencial. O cara resiste. E aí, de fato, precisa mexer com essas regras de permanência no poder de tal maneira a forçar uma rotação maior. Sem exagerar, porque o político aprende, como qualquer ofício, aprende fazendo política. Então, você limitar, por exemplo, não pode ter reeleição para candidato a deputado, né? Isso é uma maneira de se enfraquecer o Congresso. Então, mas pode ter um limite. Ele pode disputar 3 mandatos consecutivos e tal, que é forçá-lo a criar outras coisas importantes na vida dele, que não seja só a política. E agora a gente vai ter que esperar a próxima eleição e a próxima discussão aqui para decidir, saber se realmente vamos ter um novo líder ou não, porque aqui já acabou, o programa já acabou, passa rapidinho, né? Passa muito rapidinho. Gente, acabou, muito obrigada pela participação de vocês, Zeca Ferreira, uma vez mais, muito obrigada aqui, meu Obrigado querido. pelo convite novamente. Agradeço super a Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, muito obrigada. Quem agradece sou eu. E Paulo Nicole Ramires, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, muito obrigada também, professor. Obrigado, foi uma honra estar aqui. E agradeço sempre, principalmente a você que nos acompanha toda semana, curtiu, dá o seu like, compartilha também esse vídeo com outras pessoas, chama mais gente para participar dessas conversas, comenta, e aquele pedido de sempre, porque eu sei que isso está expandindo, até leva também para a sala de aula, tem sido levado para a sala de aula, para algumas discussões, assim, esses programas às vezes me mandam retorno, botam, então até conta para a gente aí como é que tem sido essa experiência. Aponta também o seu celular aqui para o nosso QR Code para aproveitar para assinar o Estadão com desconto. Você que assistiu o 2 Pontos até aqui. Até a próxima.